Olá, bem-vindos a mais uma conversa aqui no nosso espaço de análise. Olá a todas! Hoje a gente mergulha numa coisa assim bem diferente, a transcrição de um curta-metragem brasileiro que encontramos no YouTube. Chama-se Professor Nico Curta-Metragem Completo. Isso mesmo. E a nossa missão aqui é tentar entender melhor essa história, que é bem peculiar, né? Mistura um ambiente escolar assim caótico Totalmente caótico. com os eventos que parecem meio sobrenaturais, sabe? E ainda tem uma crítica social forte por baixo. Exato. A narrativa, pelo que a transcrição mostra, parece dar uns saltos, né? Montou um mosaico de cenas meio bizarras, personagens que deixam a gente pensando. Enfim, vamos tentar desembrulhar isso. Com certeza. Porque fica claro que tem mais coisa acontecendo ali do que só um professor lidando com uma turma difícil. Sem dúvida. O que eu acho fascinante aqui é justamente essa mistura, sabe? De elementos tão diferentes. Sim. Então, acho que a gente pode focar a análise nos temas que mais saltam aos olhos na transcrição, né? A dinâmica de poder, por exemplo. E isso tanto na sala de aula quanto fora dela. Exato. E os métodos de disciplina, que são bem nada convencionais. Nada mesmo. E aquela subtrama da corrupção política que surge meio do nada. Uhum. E, claro, essa dimensão que parece ser mais espiritual ou metafísica, que meio que paira sobre tudo. É uma combinação que faz a gente questionar o tempo todo o que é real e o que é metáfora ali, né? Totalmente. Convida essa interpretação. Então vamos começar pelo começo mesmo, a cena inicial. É quase um clichê, mas assim, levado ao extremo, né? Sim, Uma escola com uma turma que eles descrevem como desordeira, indisciplinada. o tipo de turma que todo professor teme. Exato. Tão difícil que o professor anterior pediu para sair em menos de uma semana. A gente ouve alguém, acho que da direção, desabafando, falando algo tipo: pra mim já deu, essa turma é bagunceira demais, não aguento. Uma situação limite, claramente. E é nesse cenário que aparece o professor Nico. A chegada dele é recebida com um misto de coisas, né? Tem ceticismo? Sim, o diretor parece que só espera que ele dure umas semaninhas, né? Algo como, pelo menos o resto das 3 semanas. Isso. Mas também tem uma ponta de esperança, porque o currículo dele parece impressionar. Falam que ficaram impressionados com um currículo tão bom. E que ele veio com indicações de novas autoridades, o que adiciona um certo mistério, talvez. E a reação dos alunos, típica, né? Desafiadora. Dizem logo, é hoje que a gente manda outro professor embora. A edição não entra no porquê dessa indisciplina toda, Não mesmo. mas usa isso muito bem como palco para a entrada do Nico. Fica a pergunta, essa bagunça toda é sintoma do quê? Falha do sistema? Dos alunos? Ou é só o ponto de partida do filme para explorar coisas mais fundas, tipo controle, poder, transformação? É. E a resignação da escola no início, misturada com essa esperança quase desesperada no Nico, já cria um clima de tensão logo de cara, né? Exatamente, prepara o terreno para o que vem a seguir. E aí a coisa fica realmente estranha. As táticas do Nico para colocar ordem na turma fogem completamente do esperado. Totalmente. Não tem nada de pedagogia tradicional ali. Pelo contrário, ele parece usar algo mais extremo. Bem mais. Por exemplo, tem um aluno que ele manda ficar em silêncio. Mas não é só fica quieto. É uma ordem meio sinistra. Algo como você vai ficar em silêncio durante 24 horas. E com uma ameaça do tipo, nem mesmo a sua identidade você vai conseguir manter se ele falar. É pesado. Muito. E as consequências para o mau comportamento são descritas de um jeito bizarro e específico até. Ele diz que quer fazer o aluno perceber o mal que causa às pessoas com suas palavras e ações. O objetivo parece nobre. Sim, mas os métodos para chegar lá parecem saídos de um filme de terror ou fantasia, sei lá. Exato. Não são ferramentas de disciplina normais. Ele parece invocar umas consequências físicas, até metafísicas, né? Uhum. A transcrição menciona umas coisas meio enigmáticas, talvez simbólicas. Parece que tem uma ligação direta entre o que ele fala e o que acontece fisicamente, como se ele controlasse a natureza, a biologia, para punir ou ensinar. É. Claramente não é método pedagógico. É demonstração de força bruta, quase. E que parece ter uma origem sobrenatural, ou no mínimo fora do normal. E o mais irônico é que, no meio dessa demonstração de poder quase absoluto, ele ainda para definir ciências sociais. Pois é.
É um contraste gritante. Ele falou estudo das normas do comportamento do homem, as formas da sua convivência social, filosofia social, direito social, e por aí vai. É tudo pelo social, ele diz. Exato. Ele falando sobre convivência social enquanto impõe a vontade dele de um jeito totalmente autoritário e esquisito. Esse paradoxo é chave, eu acho, para entender a personagem e talvez a mensagem do curta. Concordo. Ele ensina sobre normas sociais usando métodos que quebram todas as normas conhecidas sociais, legais, talvez até físicas. Isso levanta perguntas importantes, né? Sobre os limites do controle, da disciplina. Será que é uma metáfora radical? Tipo, sugerindo que certas bagunças só se arrumam com medidas igualmente radicais? Pode ser. Ou talvez seja uma crítica ao próprio poder, mostrando como ele pode se tornar absoluto, desconectado das regras que deveria proteger. O simbolismo ali é muito denso, abre várias interpretações. E enquanto a gente vê esse caos controlado na sala de aula, a história dá um pulo para outro lugar, um cenário familiar. Isso. A gente vê um aluno que parece ser da turma do Nico falando com a mãe, e ela dá um conselho super correto, né? Ser pobre não quer dizer que a gente tem que ser desonesto. Uma cena que podia ser até edificante. Podia. Mas logo em seguida, Logo em seguida, a gente ouve uma conversa que parece ser dos pais desse menino. E aí a gente descobre que são políticos. O pai fala que foi reeleito deputado federal. e a conversa entre eles é perturbadora, para dizer o mínimo. Sim, o contraste com o conselho da mãe é brutal. Total. Eles discutem abertamente esquemas de corrupção. O pai admite ter gasto uma fortuna em propina e manipulado tudo para ser reeleito. Falam de desviar a verba de gabinete, né? Parece que para uso pessoal. Exato. E relembram esquemas antigos de quando eram vereadores. Receber malas cheias de dinheiro de empresas de energia, água, ônibus. Impressionante a naturalidade. Pois é, existe medo ali na conversa, sim, mas parece mais o medo de ser pego. A Polícia Federal está monitorizando tudo, posso ser preso. Não parece um medo moral, digamos assim. Não, não parece um reconhecimento da imoralidade do que eles fazem. É mais o medo da consequência prática. E no meio dessa conversa toda sobre crime e política, a mãe solta uma coisa totalmente inesperada e bizarra. Aquilo sobre o filho, né? Sim. Ela fala do nada. Quanto ao meu filho, ele não parece nada comigo. Só pode ser do Chicão, é a cara dele. É mais uma camada de estranheza, né? Talvez sugerindo infidelidade, segredos de família, no meio daquela sujeira toda de corrupção. Exato. Complica ainda mais o quadro. Parte dela, pelo menos. Uhum. Se a gente liga isso com o resto do curta, a gente vê tipos diferentes de desordem sendo mostrados. É verdade. Tem a desordem barulhenta, visível da sala de aula. Sim. E tem essa desordem mais silenciosa, sistêmica, talvez até mais perigosa da corrupção política, que destrói as bases da sociedade. A mesma sociedade que o Nico, ironicamente, ensina as normas nas aulas de ciências sociais. Exatamente. O contraste entre o conselho para o filho não seja desonesto e o que os pais fazem é uma crítica social muito direta, muito ácida. Sobre hipocrisia, sobre como a corrupção pode ser normalizada em certos meios. E como se essa mistura de escola caótica e política corrupta já não fosse complexo o suficiente, Vem mais coisa. mas interior, falando com uma personagem. Essa personagem conta que esteve num lugar horrível Uhum. e que passou por algo tipo 18 mortes e vidas. É bem intenso. Muito. E a voz explica que esse lugar horrível é uma espécie de consciência coletiva que os humanos produzem. Produzida pelo quê? Pelo ego em alta, focada em prazeres lascivos e todos os tipos de desejos. Uma visão bem negativa, né? Sim. Uma crítica forte ao materialismo, ao egoísmo. E essa parte parece fundamental para a gente tentar entender o professor Nico, né? Ou quem quer que seja o protagonista dessa missão quase cósmica. Concordo. Porque a voz dá uma tarefa para essa personagem. Exato. Voltar para o mundo humano com o privilégio de ajudar a transformar os seres mais terríveis. A missão é descrita como ajudá-los a se desenferrujar.
Ou pegar nos seres mais terríveis e transformá-los. E para cumprir essa missão tem que ter um coração puro e caráter brilhante. E se aproximar dos contaminados. A linguagem é bem forte. Muito forte. Sugere uma batalha espiritual, quase. A voz ainda insiste que é preciso ser incansável na busca e que existe uma autorização para essa intervenção toda. E fala que os que nascem agora vão mudar este belo planeta e que a personagem faz parte desse grupo. E a personagem agradece a oportunidade de reparar algo que aconteceu há 12 anos. Mais um mistério aí. Pois é. Isso tudo lança uma luz completamente diferente nas ações do Nico lá na sala de aula, né? Totalmente. Se ele for esse agente transformador, vindo de outra dimensão ou estado de consciência, os métodos bizarros dele podem ser vistos como as ferramentas dessa missão de desenferrujar, de transformar esses indivíduos terríveis ou contaminados. Faz sentido, dentro da lógica estranha do curta. Será que os alvos são os alunos indisciplinados e os políticos corruptos? É uma hipótese forte. Eles se encaixariam nessa descrição de seres terríveis que precisam de intervenção. E o conceito da consciência coletiva negativa, baseada no ego, funciona como uma crítica bem profunda à superficialidade, ao egoísmo que, segundo o filme, dominam a sociedade. Então a missão do Nico seria uma tentativa radical de limpar essa ferrugem espiritual e social. Parece ser isso, uma intervenção drástica. E quais são os resultados que a gente vê disso tudo? A transcrição dá só umas pinceladas, né? Sim, são fragmentos. A direção da escola parece surpresa, mas aprova o que vê. Alguém fala, nunca pensei ver uma cena destas, parabéns. E até comentam que o Nico realmente deve ser de outro mundo. Quase uma validação do sobrenatural ali. É. E aquele aluno que falou com a mãe? Ele conta pra ela que a aula melhorou. Sim, ele diz, foi bom. Cada dia que passa estou aprendendo um pouco mais. E que a turma está calma, tranquila. E ele sente que agora eles e os professores, a escola, acham que é diferente. Parece que houve uma mudança real. Esses fragmentos sugerem que os métodos do Nico, por mais esquisitos e autoritários que sejam, dão resultado visível. Ordem na sala, uma mudança que o aluno percebe. Exato, mas a natureza dessa mudança fica no ar, né? É uma transformação genuína, um despertar para a responsabilidade? Ou é só medo? Conformidade por causa do poder inexplicável e assustador do Nico. Essa é a grande questão que a transcrição não responde. Deixa em aberto, o que é interessante também. Tem também aquela menção a uma personagem que passou pelo tal lugar horrível cheio de tristeza Ah, sim. e que diz, eu não volto mais para lá. Talvez indicando que o processo de castigo ou transformação funcionou, mas talvez tenha sido traumático. Pode ser. E no meio disso tudo, aqueles detalhes que parecem soltos, né? Tipo, a mãe política fazendo reserva no HC Hotel em Patos de Minas. É descrito como um dos melhores hotéis de Patos de Minas. O que isso significa ali? Pode ser só um detalhe para dar um toque de realismo geográfico, sabe? Ancorar a história num lugar específico. Ou pode ser mais uma peça desse quebra-cabeça surreal que o curta monta. Exatamente. Esses resultados fragmentados mantêm a tensão e a ambiguidade. A gente vê um progresso aparente, mas questiona o custo, os meios. E a aprovação da diretora. Deve ser de outro mundo, quase. Valida os métodos pela eficácia, né? O que já é uma reflexão por si só. Sim, sobre pragmatismo versus ética na busca por resultados. Bem colocado. Então, resumindo tudo, o que a gente tem aqui? Temos uma sala de aula no caos total, que é arrumada na marra por métodos que parecem sobrenaturais, aplicados por um professor misterioso. Isso. Em paralelo, uma crítica social bem ácida à corrupção política, personificada nos pais de um aluno. Cortante essa parte. E por baixo de tudo, essa camada metafísica sugerindo uma missão espiritual de redenção, de transformação desses seres terríveis. Liderada por um agente com poderes extraordinários. E tudo isso chega pra gente de forma fragmentada, meio como um sonho ou pesadelo, através dessa transcrição. É uma ótima síntese. A força dessa narrativa parece vir justamente dessa mistura, né? Do realismo cru, problemas de escola, corrupção, coisas que a gente conhece bem, Infelizmente. com elementos de fantasia extrema, quase um delírio. O curta parece usar o bizarro, o inexplicável, como se fosse uma lente para comentar questões sociais muito profundas. E
Talvez até dilemas existenciais sobre a natureza humana, a chance de mudar. A desordem social e a desordem moral ou espiritual parecem estar ligadas ali. Interligadas. E a solução que ele apresenta é tão radical, tão desconcertante, quanto os problemas que ele mostra. Fica. Então, para quem nos ouve, uma reflexão final, talvez. Para além da esquisitice óbvia dos métodos do professor Nico. Uhum. Que mensagem mais profunda sobre a natureza humana, sobre as rachaduras da nossa sociedade e sobre a possibilidade ou talvez o custo assustador da transformação a gente pode tirar dessa história tão única. E o que será que o uso do fantástico, do sobrenatural, para falar de problemas tão reais como indisciplina escolar e corrupção, o que isso diz sobre como a gente encara, ou talvez como a gente precisa encarar esses desafios que não vão embora? Boas perguntas para a gente continuar pensando.